Uma cidade inteligente, no meu conceito, é aquela cidade que o cidadão se sente bem. É onde ele tem prazer em morar, é onde ele quer ficar. Muitas vezes o conceito de cidade inteligente está ligado com tecnologia associada à cidade. Então o número, por exemplo, de câmeras de vídeo monitoramento que a cidade tem, é um sistema de transporte urbano mais eficiente, mais eficaz, que envolve tecnologia, mas a gente sempre tem que lembrar que o fim do nosso trabalho, ou o objetivo do nosso trabalho, sempre é o bem-estar do cidadão. Então é onde ele se sente bem, não necessariamente onde tem um maior aparato tecnológico, mas é onde ele se sente bem e é onde ele quer morar e seus filhos querem ficar. Então essa é uma cidade inteligente. Mas o aparato tecnológico é necessário, pelo menos minimamente, dentro desse conceito de cidade inteligente? Minimamente necessário, obviamente que eu tenho que ter um aparato tecnológico para isso. Nós podemos pegar um exemplo bastante simples, que o cidadão pode enxergar isso. Por exemplo, eu saber o horário que o meu ônibus vai passar na parada. Se ele vai passar daqui a 5 minutos, ou daqui a 10 minutos, ou daqui a meia hora. Então isso melhora a qualidade de vida do cidadão, porque ele não precisa ficar 30 minutos exposto a um eventual furto ou roubo, por exemplo, na parada. Ele não precisa ficar esperando, daqui a pouco ele tem uma outra atividade que ele possa fazer nesse meio tempo, enquanto ele espera o ônibus, e ele ser avisado pelo smartphone o tempo que o ônibus vai chegar. Ele vai chegar daqui a 2 minutos, então ele se dirige para a parada. Ou coisas bastante comuns que os cidadãos eles devem utilizar com bastante frequência, é quando ele compra, por exemplo, uma passagem de ônibus, ele pode receber no celular um código e esse código ser escaneado pelo ônibus. Então isso não envolve, por exemplo, dinheiro dentro do ônibus, isso não envolve dele ter um cartão para o ônibus, que ele pode perder o cartão, tem um custo, tem que refazer, ele tem que ir numa central refazer. O telefone sempre está com ele, o smartphone sempre está com ele. Então, existe o aparato tecnológico, existe também o novo conceito que o smartphone ele passa a ser uma central multimídia, ele passa a ser uma extensão do corpo do cidadão, onde ele pode adotar todas essas tecnologias que melhoram a sua qualidade de vida, melhoram o seu bem-estar e faz ele querer permanecer na cidade que ele vive. A principal evolução, no nosso caso, é o auxílio às empresas e às cidades a pensar em cidade inteligente, a pensar uma indústria 4.0, que é a quarta onda, a quarta revolução industrial agora, que é a indústria 4.0, a nós auxiliarmos a pensar, a fazer o planejamento, implementar provas de conceito e demonstrar esses conceitos. Eu venho de uma área tecnológica, minha área de formação é ciência da computação. Quando nós iniciamos esse trabalho na PUC, nós éramos muito focados em tecnologia. E rapidamente nós descobrimos que, muito mais que a tecnologia, a nossa grande contribuição é auxiliar as empresas e o poder público a pensar cidade inteligente, a como eu penso, como eu implanto e quais são os benefícios para o cidadão. Então a nossa maior contribuição hoje é essa, apresentando, claro, provas de conceito que envolve implantação de sistemas em pequenas partes da cidade para demonstrar o conceito. A partir dali, nós fizemos uma transferência tecnológica para as empresas que efetivamente vão desenvolver aquele produto. Nós não podemos esquecer que nós da PUC, o core business da nossa empresa é formação de recursos humanos. Então eu sempre digo que nós implementamos alguma coisa na cidade como prova de conceito, mas a partir dali são as empresas da região que levam à frente isso como negócio. E por que as empresas da região? Porque é elas que conhecem as dificuldades e as necessidades do cidadão daquela região. Eu estou em Porto Alegre, quais são as necessidades do cidadão de Santa Rosa? Eu desconheço. Eu posso vir com um sistema, que é chamado sistema de prateleira, que ele é replicado em várias cidades. Eu posso pegar um exemplo de iluminação pública, por exemplo. Ele pode ser replicado em várias cidades, mas será que esse sistema, que é um sistema dito de prateleira, eu vir aqui, instalar e ir embora para Porto Alegre, atende às necessidades? E quando acontecer um problema com esse sistema, o gestor público vai ligar para quem? Para o meu telefone? Não, não vai ser para o meu telefone, eu não tenho esse suporte técnico. Então tem que ser as empresas locais, elas têm que estar envolvidas desde o início no projeto. Então isso é uma coisa que nós conversamos muito com os gestores públicos e com as indústrias que querem se modernizar. As empresas locais devem estar envolvidas desde o início, nas primeiras conversas, porque no final são elas que vão levar esse negócio e são elas que se constituem na interface com o cidadão e com o poder público local. Então elas sabem as necessidades, elas sabem como abordar essa necessidade
e nós entramos então auxiliando dentro desse processo. Eu acho que é uma grande oportunidade que nós temos, né? Então nós temos uma oportunidade ímpar nesse sentido, porque realmente é muito difícil, por exemplo, você achar uma empresa como a Huawei, que é a maior empresa de telecomunicações da China, uma das maiores do mundo, é a segunda maior empresa hoje na área de comunicação do mundo, está quase ultrapassando a primeira, que é a Cisco. Então você trazer uma gigante de telecomunicações para desenvolver um caso piloto no interior do Rio Grande do Sul é um desafio muito grande. Eu comparo ao desafio que nós tivemos quando nós trouxemos para Porto Alegre, que também foi um desafio bastante grande. Então eu vejo com muito bons olhos, eu acho que esse projeto vai gerar frutos rapidamente para a cidade. É uma parceria ímpar, porque uma das nossas funções e objetivos na PUC é disseminar o conhecimento. Então, o que nós notamos, se nós fizermos uma rede de parcerias com as universidades do interior, é a melhor maneira de nós disseminarmos o conhecimento e todos ganham. Não existe hoje assim, eu detenho o conhecimento e ele é algo proprietário meu. Esse modelo já não existe há muitos anos. Então, a parceria com a FEMA vem reafirmar esse modelo. Nós fazemos transferência tecnológica de todo o nosso conhecimento acumulado, nessa bagagem tecnológica que nós temos, para a FEMA, com as empresas locais, implementar as soluções que Santa Rosa precisa com o apoio da Huawei. Então, esse é o grande objetivo, é assim que eu vejo esse projeto, com essa oportunidade ímpar, e que depois pode ser replicado em várias outras regiões. Vão suceder algumas reuniões de planejamento, onde já as empresas locais já estão envolvidas no planejamento. Agora nós temos que fazer toda uma definição. Quais são as necessidades que Santa Rosa tem hoje? Então, essa é a primeira pergunta que a cidade de Santa Rosa tem que responder. Quando eu falo cidade, não é só o poder público, são os cidadãos de Santa Rosa. O que os cidadãos de Santa Rosa necessitam ou têm carência ou gostariam de ter para se sentirem melhor na cidade? Então, a partir da identificação de potenciais casos e projetos, então se começa o planejamento disso. E principalmente como nós vamos escalar depois. Então essa é uma outra grande preocupação. Não é simplesmente colocar uma solução pontual na cidade, mas como isso escala para as outras soluções. Então a questão de se ter uma plataforma única, uma plataforma aberta, onde todas as empresas que tenham soluções que venham a contribuir com a cidade de Santa Rosa possam se conectar com essa plataforma, colocar em teste as suas soluções e eventualmente, se caso tenha sucesso, efetivamente implantar em Santa Rosa. Então nós temos duas etapas, um planejamento de soluções mais efetivas ou mais consolidadas nesse momento e, em paralelo, soluções nascentes que possam vir a beneficiar os cidadãos. Então, é o que a gente chama da cidade como um grande laboratório aberto. Então, desde o aluno de graduação da FEMA, que é um dos objetivos do convênio, nós fomentarmos o empreendedorismo e a inovação nesse aluno, colocando ele dentro desse ecossistema e as soluções que ele vem a propor possam se conectar nessa plataforma para ele testar. E a partir dali, pode ser que esteja nascendo uma nova empresa. E o que a gente sempre busca, o que todas as cidades do mundo ou todas as universidades buscam é o unicórnio. É aquela empresa que vai faturar $1 bilhão. Então, se tem uma estimativa de que a cada 1.000 empresas geradas, normalmente sai um unicórnio. Então, no nosso caso, no Brasil, o unicórnio foi a 99 Táxi, por exemplo, que ela faturou $1 bilhão. Então, mas isso é um trabalho de fundo, não é em 1 ano, não é em 2 anos, não é. Só para você ter uma ideia, a negociação nossa com a Huawei, para a Huawei vir para a PUC, ela demorou 4 anos. De algumas viagens à China, a sede da Huawei, de algumas viagens de chineses a Porto Alegre, visitando a PUC. Então, é uma coisa que é de fundo. Então, se começa esse projeto hoje, mas é um projeto que se estende. E isso é muito mais que um plano de governo, é um plano de Estado. Então, por isso que o poder público e as forças políticas da região, elas têm que estar alinhadas, porque não é um projeto que se esgota no mandato de um prefeito. Isso são vários prefeitos. Você tem exemplo, por exemplo, se você pegar a cidade de Barcelona, que é um caso na Espanha, ela está sendo transformada ao longo dos últimos 15 anos. Então, são várias gestões que passaram para que aquilo acontecesse. Não se faz projeto dessa envergadura em 2 anos ou em 3 anos de um mandato. Então, o comprometimento da cidade, dos diferentes atores da cidade, Câmara de Vereadores, poder público, gestão pública,
os empresários da região e a universidade, eles têm que estar conscientes que isso é um projeto de Estado, que vai ultrapassar alguns mandatos. Então, o que nós estamos discutindo hoje, por exemplo, assim, quais são os gargalos tecnológicos que nós temos na cidade e que a Huawei possa suprir. Então, posso te dar um exemplo, é a conexão. Então, rapidamente, nesse tempo que eu fiquei em Santa Rosa, eu percebi que nós temos um grande problema de conectividade na cidade. Então, a rede de telefonia móvel, ela nem sempre está ativa, eu não consigo pegar, por exemplo, 4G na cidade, eu tenho 3G com sinal fraco. Como nós vamos implementar soluções tecnológicas de cidades inteligentes, que eu preciso de dados em tempo real, a todo momento, se a minha infraestrutura de comunicação não permite isso? Então, acho que uma das primeiras ações que a população vai poder perceber é uma melhoria na comunicação de dados, porque eu vou precisar. Então, quando eu preciso disso, eu tenho que trazer para o jogo as operadoras, porque a Huawei não é uma operadora. Então, eu tenho que trazer as operadoras para o jogo. Então, essa é uma conversa que ela está ocorrendo em paralelo entre PUC, Huawei e uma operadora em específica para o caso piloto de Santa Rosa. Como essa operadora pode melhorar a sua qualidade de sinal e a conectividade em Santa Rosa para que seja possível se fazer um caso piloto de cidade inteligente. Então, essa é uma primeira ação que tem que ser feita, porque sem isso não existem as outras etapas. Sem se resolver o problema de conectividade, não tem as outras etapas.